Diabetes mellitus na gravidez. A gente vai conversar sobre esse assunto. Claro que a gente vai dar o enfoque no diabetes gestacional, tá? Mas é importante que a gente também vai falar um pouco sobre o diabetes tipo 1, tipo 2 na gravidez, tá? As disglicemias são as alterações metabólicas mais prevalentes encontradas durante a gravidez. Mais de 50% das mulheres com diabetes gestacional, por fim, elas desenvolvem diabetes clínico nos 20 anos seguintes. E há uma evidência de suporte para complicações de longa amplitude, que inclui obesidade e diabetes na sua prole. Isso foi retirado do livro do Williams de obstetrícia de 2012 e está nessas edições mais recentes. A prevalência do diabetes entre adultos aumentou 40% nos últimos 10 anos. Estima-se que a incidência aumentará em 165% no ano 2050. O risco para o diabetes em indivíduos nascidos no ano 2000 chega a ser a 33% nos homens e a 39% nas mulheres. O diabetes tipo 2, que a gente já o chama de diabesidade. A classificação etiológica do diabetes mellitus, esse aqui é modificada pela Associação de Diabetes Americana. Nós temos o diabetes tipo 1, né, que é aquele que ocorre a destruição das células beta, usualmente levando a uma deficiência completa de insulina, que pode ser autoimune ou até mesmo idiopática, tá? O diabetes tipo 2 são graus variados de diminuição da secreção e resistência à insulina, tanto da secreção da insulina como a resistência. O diabetes mellitus gestacional e outros tipos específicos, defeitos congênitos da função da célula beta, defeito genético da ação da insulina, tá? Interessante importante para nós que as grávidas tipo 1 e tipo 2, elas devem ter uma avaliação com multiprofissionais. Eu conversarei um pouco mais à frente com vocês sobre isso. Qual deve ser a nossa conduta de pré-concepção para uma jovem que seja diabética e que deseja engravidar? Eu acho que o primeiro ponto é ter um controle glicêmico, né? Um controle glicêmico rigoroso. E esse controle, ele é importante porque ela deve conceber com um nível glicêmico dentro da normalidade, porque aí a incidência de malformações nesse concepto fica igual como da população em geral. É importante que sua hemoglobina glicosilada seja menor que 6. Se estiver usando hipoglicemiantes orais, é necessário que suspenda-o, tá? E vá para a insulina. O ácido fólico deve ser prescrito na dosagem de 5 mg. É preconizado 4, mas como nós não temos essa formulação para ser comprada, só tem 5 e 0,4 micrograma, então a gente usa o de 5, que é para a prevenção de defeitos no fechamento do tubo neural. Importante, principalmente nos diabetes tipo 1, né, uma avaliação cardiovascular dessa paciente, renal e oftalmológica, porque a gente sabe que pode haver progressão das lesões durante a gestação. E um aconselhamento genético. Vou repetir. A paciente diabética deve se orientar a engravidar apenas quando tiver o controle da sua doença por pelo menos 3 meses. Desculpem. E quais seriam os fatores de risco para uma hiperglicemia? Desculpem. A idade é um deles.
o aumento progressivo do risco com o aumentar da idade. O sobrepeso, né? O índice de massa corpórea normal é entre 18,5 a 24,9, né? E o que é preconizado é que se engravide dentro desse período, dentro desse nível correto, entre 18,5 a 24,9, o seu índice de massa corpórea. O sobrepeso e a obesidade, ou seja, um índice de massa corpórea maior que 25 por quilo por metro quadrado, tá? Nós vamos ter também antecedentes familiares de diabetes no primeiro grau, antecedentes pessoais de alterações metabólicas, né? Síndrome de ovários policístico, um aumento dos triglicerídeos, hipertensão arterial sistêmica, né? Doença cardiovascular, arteriosclerótica, antecedentes obstétricos, nós vamos ter 2 ou mais perdas gestacionais prévias, diabetes mellitus gestacional, polidrâmio, macrosomia, recém-nascido anterior com peso maior que 4 quilos, né? Tudo relatado são fatores de risco para a hiperglicemia materna. Importante nós definirmos uma hiperglicemia na gestação. A hiperglicemia na gestação pode advir do diabetes mellitus gestacional, pode advir de um diabetes mellitus antes da gestação, um diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, pode apresentar um diabetes mellitus durante a gestação, que foi diagnosticado durante a gestação. Ou seja, ela tem uma glicemia maior que 126, ou o TTOG de 2 horas maior que 200, tá? Importante que nós saibamos, a gente vai mostrar outros slides sobre os critérios para se diagnosticar o diabetes. Primeiro, seria a hemoglobina glicada, uma hemoglobina glicada maior que 6,5, tá? O segundo, um jejum de 8 horas, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. O terceiro, você apresentar numa TTOG de 2 horas, tá? Uma glicemia maior ou igual a 200. E o quarto, você ter pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia, e quando você faz aleatoriamente uma dosagem de glicose no plasma, você encontra maior que 200 mg por decilitro. Esses são os critérios atuais para o diagnóstico de diabetes. Nós sabemos que o diabetes pré-gestacional, o tipo 1 e o tipo 2, eles são mais severos, porque eles causam efeitos desde a fertilização e implantação do óvulo, afetando a organogênese. Já o diabetes gestacional geralmente é diagnosticado no segundo trimestre, afetando especialmente o crescimento fetal. As complicações maternas de gestantes com diabetes, nós temos abortos, pré-eclâmpsia, né? Pacientes diabéticas tipo 1, né? É aconselhável a fazer a prevenção para a pré-eclâmpsia com o uso do AS, iniciando-se entre 13 e 14 semanas, tá? A longo prazo, as complicações maternas é a obesidade, o diabetes tipo 2, síndrome metabólica, infecções. As complicações fetais é a macrosomia, a hipoglicemia neonatal, a hiperbilirrubinemia, distócia de ombro, trauma ao nascimento, risco aumentado de óbito fetal. As malformações congênitas
em fetos de mulheres com diabetes clínico, ou tipo 1 ou tipo 2, né? Essas mulheres provavelmente, quando engravidaram com hiperglicemia, no período de hiperglicemia, né? Aí nós temos regressão caudal, que foi a mais frequente, sítios inversos, espinha bífida, hidrocefalia, defeito do sistema nervoso central, anencefalia, anomalias cardíacas, agenesias renais, agenesia renal, rim cístico, ureter duplo, né? São as mais frequentes. Essa imagem, né, é uma imagem que mostra uma regressão caudal, né? A fisiopatologia. A gestação, ela se caracteriza por um estado diabetogênico. Ocorre uma diminuição da tolerância à glicose, um aumento da resistência à ação da insulina e o aumento da secreção de insulina. Nós vemos, desculpem, nós vemos no primeiro trimestre, a glicemia de jejum e a insulina são menores. Os níveis durante o jejum chegam a 15 a 20 mg por decilitro mais baixo, tá? Então, a necessidade de insulina e no primeiro trimestre ela vai correndo paralelo à necessidade com a liberação de insulina, tá? Esse gráfico primeiro mostra que a paciente está conseguindo produzir a insulina necessária durante a gravidez, tá? O segundo trimestre você vê que a ação dos hormônios hiperglicemiantes ocorre um aumento de 30% da gliconeogênese e a resposta à insulina pós-prandial se torna 3 a 4 vezes maior, né? Você vê que no segundo trimestre já começa a necessidade de insulina crescer bastante. E no terceiro trimestre, o nível de insulina circulante é 30% maior em mulheres não diabéticas, tá? No puerpério, cai tudo abruptamente. Esse é o gráfico da mulher normal, o primeiro. O do segundo, você observa que a necessidade de insulina e a liberação estão discordantes. Então, aqui é onde você encontra o diabetes gestacional. A necessidade é muito grande e o pâncreas não consegue atingir as cifras de liberação que são necessárias. Importante a gente mostrar para vocês o efeito da hiperglicemia materna atingindo o feto, provocando anomalias congênitas no período, essa hiperglicemia no período de pré-concepção. A hiperglicemia pode levar a uma hipoglicemia neonatal nos primeiros 7 dias, provocando também um déficit surfactante, uma imaturidade do metabolismo hepático, levando a uma um aumento de bilirrubina, tá? A hiperglicemia leva à macrosomia fetal, podendo também, devido à hipóxia fetal, levar a uma policitemia, levando a hiperbilirrubinemia, tá? Mostra levando a essa hipoglicemia, podendo levar também a sequelas do neurodesenvolvimento. A fisiopatologia do comprometimento fetal na diabetes mellitus, a gente nota nesse gráfico uma redução do transporte de oxigênio para o feto, devido a uma vasculopatia. Bom, é muito importante que nós avaliamos esse slide vendo que gestante, na primeira consulta, faz a sua glicemia e a glicemia deu 92. Dando 92, nós já levamos em consideração que ela está com diabetes mellitus gestacional, tá?
Se essa glicemia dela fosse maior que 126, ela já tinha diabetes. Ela tinha diabetes mellitus, tá? Se ela fizer uma glicemia ao acaso e der 200 miligramas por decilitro, ela também já tinha diabetes mellitus. E se a sua hemoglobina for maior que 6,5%, 6,5%, sua hemoglobina glicada, nós teremos também o diabetes mellitus. É importante nós falarmos um pouco sobre o estudo RAPO. Esse estudo, ele avaliou os efeitos adversos da hiperglicemia na gravidez, tá? O estudo foi observacional, prospectivo, que incluiu aproximadamente 25 mil gestantes em diversos países, inclusive o nosso participou. Essas gestantes, elas realizaram um TTOG com 75 gramas de glicose, com duração de 2 horas, jejum, 1 hora pós-prandial e 2 horas pós-prandial. O objetivo do estudo foi o quê? Foi avaliar a relação entre os valores de glicemia materna e diversos desfechos adversos na gestação. E concluiu que há uma correlação positiva e linear entre os valores de glicemia materna e os diversos desfechos adversos na gestação, como pré-eclâmpsia, cesárea, macrosomia fetal, hipoglicemia neonatal, elevação do peptídeo C no sangue do cordão umbilical. O ponto de corte para o TTOG, 75 gramas, corresponde a um aumento de risco no old rate de 1,75 gramas para um dos seguintes desfechos neonatais. Peso, quais são os desfechos? Peso ao nascer acima do percentil 90. Porcentagem de gordura corporal neonatal acima de percentil 90. Valor do peptídeo C no cordão umbilical acima do percentil 90. Em outras palavras, as gestantes com um ou mais pontos, ou seja, um jejum igual ou maior que 92, ou um pós-prandial de 1 hora no teste do TTOG maior ou igual a 180 e de 2 horas maior ou igual a 153, contanto que seja menor que 200. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nós temos um risco de 75% maior de um recém-nascido com um desses 3 desfechos. Peso ao nascer maior que o percentil 90, a percentagem de gordura maior que o percentil 90 e o valor do peptídeo C no cordão umbilical acima do percentil também 90. Então, é muito importante que nós façamos o nosso TTOG seguindo o estudo RAPO. Aqui mostrando a hiperglicemia. Foi 16 centros, a análise eu já falei, a macrosomia, a hipoglicemia, TTOG 75 gramas entre 24 e 28. A glicemia foi o preditor do resultado neonatal. Então, as glicemias de jejum e após sobrecarga de 1 e 2 horas foram consideradas como os preditores independentes do resultado neonatal adverso. Apenas um valor anormal já é suficiente para o diagnóstico do diabetes gestacional. Então, nós seguimos esse estudo e avaliamos essa glicemia de jejum universal. Gestante que deu uma glicemia de 126 mg por decilitro, maior ou igual
a gente já atesta que essa paciente ela já tinha diabetes. Não é o diabetes gestacional, é o diabetes clínico que ela já tinha, tipo 1 ou tipo 2. Entretanto, se a glicemia da primeira consulta for entre 92 e 125 mg por decilitro, nós estamos diante de uma paciente com diabetes gestacional. Se essa paciente tem uma glicemia menor que 92 mg por decilitro, entre 24 e 28 semanas, nós solicitamos um TTOG, certo? Os valores críticos e os critérios estão aí embaixo: jejum 92, 1 hora 180 e 2 horas 153. Apenas um valor alterado, você diagnostica diabetes gestacional. Gostaria de mostrar a vocês esse slide em que nós temos o 100% de uma taxa de detecção. É o que está valendo, o que eu mandei para vocês pelo e-mail, mandei essa apostilha que tem esse slide. Então, um pré-natal que seja iniciado menor que 20 semanas. Nós temos uma glicemia de jejum, se ela for maior ou igual a 126, a gente já sabe, é diabetes. Se for entre 92 e 125, a gente já sabe que nós estamos com diabetes gestacional. E se for menor que 92, nós vamos pedir que ela faça entre 24 e 28 semanas o TTOG, tá? Se a gestante tiver acima de 20 semanas, nós não pedimos mais a glicemia, já pedimos o TTOG. Tanto acima de 20 para 28, como acima de 28 semanas, que você imediatamente já solicita o teste. Entre 20 e 28, a paciente com 20 semanas, você não pede, deixa para pedir com 24. Entre 24 e 28, tu já pede o TTOG, tá? E o TTOG, ao menos um valor alterado, nós temos diabetes gestacional. Se da segunda hora der maior que 200, nós temos um diabetes mellitus, né? Ela já tinha o diabetes, sendo diagnosticado nesse período. Bem simples, né? E a terapêutica? A terapêutica, nós temos e tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo? É que a glicemia de jejum fique entre 60 a 95. Que a pós-prandial de 2 horas, ela seja menor que 120. E que a pós-prandial de 1 hora seja menor que 140. E esse controle nós vamos obter através do perfil glicêmico, tá? O controle do perfil glicêmico é realizar 4 medidas, jejum e após as refeições, 1 hora e 2 horas, você escolhe 1 ou 2. Importante também avaliar a circunferência abdominal do feto, porque ela maior ou igual ao percentil 75, entre 29 e 33 semanas, se tem o critério já para iniciarmos a insulina. Outra coisa para observar é a curva uterina. A grande maioria das vezes, a gente consegue tratar a paciente com diabetes gestacional através da dieta e do exercício, tá? Algumas vezes a necessidade de a gente utilizar hipoglicemiantes orais, ou mesmo as insulinas humanas ou análogas, e os hiperglicemiantes orais, que é o hipoglicemiante, né? Anti-hiperglicemiante. A desvantagem: o passo inicial do tratamento do diabetes gestacional requer mudança no estilo de vida da gestante, baseada em uma dieta com baixo índice glicêmico e pelo menos 30 minutos de atividade física diária. A dieta, o ideal seria entre 33 a 40% de carboidrato, 40% de gordura e aproximadamente 29% de proteína. Uma dieta com aumento de fibras e carboidratos complexos. Atividade física aeróbica, 30 minutos, 5 vezes por semana, caminhadas, tudo isso são muito importantes. Monitorização da glicose contínua, isso realmente não chegou ainda à nossa população em geral,
é o ideal, mas nós ainda não estamos longe. Aqui, só para mostrar um pouquinho de história, que o Prêmio Nobel de 1923, que Frederick Bank, né, e MacLeod, eles receberam o Prêmio Nobel, que descobriram a insulina na Universidade de Toronto, em 27 de julho de 1921. Aqui, essa foto, tá o Frederick Bank, e aqui é um estudante dele, Charles Best, né, estudante de medicina. Tá? Aqui foi a cachorra que foi retirado o pâncreas e recebeu via venosa um extrato do pâncreas, e ela escapou. As outras todas tinham morrido. Aí depois eles conseguiram extrair desse material que colocaram na cachorra a insulina. Tá? Bom, nós devemos utilizar a insulina humana, iniciando pelo menos com humana ou análoga, né? Tanto faz. Iniciando com a outra sendo bem mais cara. Iniciando com pelo menos 0,5 unidade por quilo. Sendo 2/3 dessa dose de insulina, de NPH, e 1/3 de regular. Nós temos várias maneiras de fazer. Várias maneiras. O que é certo é que o objetivo é único. É esse que eu acabei de relatar. As doses variam pela necessidade de insulina, 0,5 a 7 no primeiro, no segundo de 7 a 0 unidade por quilo dia, e no terceiro 0,9 a 1 unidade por quilo dia. Iniciar normalmente com a metade da dose calculada nas primeiras 48 horas. 15 a 20% dos casos de diabetes gestacional, quando há falha no controle glicêmico com a dieta. Aí há necessidade de nós fazermos a insulina. Nós temos as insulinas mais modernas, são chamadas de análogas. Ou seja, similar à insulina, são produzidas a partir da insulina humana e modificada para ter uma ação mais curta ou uma ação mais prolongada. Nós temos a Lispro, né, que é a Humalog, nós temos a Aspart, que é a Rapid, né, são ação mais rápida, ou a mais prolongada, que é Detemir, né, que aqui a gente está mostrando, aqui mostra, né, o início de ação, o pico de ação e a duração dela. Bom, os hipoglicemiantes orais, que a grande parte das pacientes com diabetes gestacional alcançará as metas glicêmicas apenas com a mudança no estilo de vida, mas quando não consegue, aí a gente entra com o hipoglicemiante oral. E a gente sabe que aproximadamente 20% das gestantes sem tratamento com os hipoglicemiantes necessitarão de insulina, principalmente as obesas, consequente à falha do controle glicêmico. Importante também relatar, se você estiver fazendo a metformina, você pode associar, né? A gente associa muito a metformina e a insulina. Então, a gente vai conversar sobre elas duas aqui. São as duas vedetes dos hipoglicemiantes orais, a glibenclamida e a metformina. São os agentes mais encontrados nos ensaios clínicos e, embora não exista evidência de suas eficácias na gestação, o fracasso do controle glicêmico ainda ocorre em torno dessa percentagem que eu coloquei. A glibenclamida, ela é uma sulfonilureia de segunda geração. A dose sérica máxima alcançada na gestante acontece 3 horas após a administração. Então é sempre bom usar 1 hora antes das refeições, pois o estímulo ao pâncreas provocado pela medicação vai coincidir com o momento que vai necessitar de mais insulina. A dosagem aprovada pelo FDA é de 1,25 a 20 mg, as doses são fracionadas, tá? A dose mínima iniciar é 5 mg e vai aumentando de 2,5 a 5 a cada 7 dias, até atingir o controle glicêmico e não passando de 20 mg. É importante e devemos ter cuidado
Porque nós sabemos que a bibenclamida ela atravessa a barreira placentária. Então, nós não temos conhecimento ainda em relação à sua teratogenicidade. Há uma possibilidade de hiperglicemia materna, de hipoglicemia neonatal e desequilíbrio iônico, um dor abdominal e hiperatividade da bexiga. Esse desequilíbrio iônico é gerado pela exposição prolongada da droga, acarretando um processo tóxico para a célula. A metformina é a mais usada, é uma biguanida. A gente faz na dose de 500, chegando até a 2.500 mg por dia, fracionada. Normalmente a gente inicia com a menor dose. Eu inicio com 500 mg no café e 500 mg no jantar. E vou aumentando semanalmente. Náuseas, vômitos e diarreia são os efeitos que a gente encontra com mais frequência. E esses efeitos eles diminuem com o tempo. Uma forma de amenizá-lo é dar o medicamento com alimentos, né? Ou então reduzir a dosagem. A metformina ela apresenta efeitos benéficos sobre os fatores desde risco para aborto espontâneo, né, na síndrome de ovários policístico, como por exemplo a hiperinsulinemia e obesidade, além de diminuir a incidência de diabetes gestacional nesse grupo de pacientes. Aqui, mostrando para vocês recomendações internacionais sobre o uso da metformina para controle glicêmico em diabetes gestacional. A gente sabe que a metformina ela diminui a produção hepática de glicose, diminui a resistência à insulina, diminui também a absorção intestinal da glicose, né? E que a sua dose a gente inicia com 500, podendo chegar a 2.500 mg. E a gente pode fazer em 2 ou 3 doses. Essas orientações aqui são a COG, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o que eles consideram? Eles consideram como primeira linha de tratamento, a NICE é o Instituto Nacional de Saúde e Excelência, a ADA, Associação Americana de Diabetes, tá? Então, a grande maioria das federações, dos institutos, dos colégios, estão fazendo a metformina. Alguns trabalhos já mostram o uso da metformina no primeiro trimestre. Nós não usamos a metformina nem a bibenclamida no primeiro trimestre. Bom, fazendo um resumo das duas, nós temos a menor incidência tanto na glibenclamida como a metformina, menor incidência de hipoglicemia materna, hiperinsulinemia fetal pode ocorrer, sem efeitos teratogênicos, apesar de atravessarem a placenta. Os efeitos materno-fetais são equivalentes ao grupo tratado com a insulina. Isso é importante. Bom, como eu devo me conduzir no pré-natal, a gestante diabética? No primeiro trimestre, eu vou pedir uma avaliação, ou seja, um ultrassom morfológico, para eu medir a sua translucência nucal e fazer um screen para malformações fetais. No segundo trimestre, repito o ultrassom morfológico, já faço uma avaliação do Doppler das uterinas, solicito um ecocardiograma fetal, esse principalmente não, nas pacientes que previamente já eram diabéticas, tá? É importante que se faça essa avaliação cardíaca. No terceiro trimestre, avaliar o crescimento do feto, tá? Através dos ultrassons, tá? Esses ultrassons vão ser mensais até o parto, tá? Avaliar o bem-estar fetal através de uma cardiotocografia, também é importante. Avaliar o Doppler da umbilical,
principalmente na presença da hipertensão, principalmente na presença da hipertensão, os diabetes tipo 1, né, e tipo 2 está muito associado com pré-eclâmpsia, falei anteriormente até no uso do AS, tá? Avaliar a presença de polidrâmio, avaliar a movimentação fetal, tá? Bem, o diabetes pré-existente, o diabetes pré-gestacional, quais são os efeitos maternos? Nefropatia diabética é muito comum a glomerulonefrite, retinopatia diabética na mãe, pré-eclâmpsia, infecções, cetoacidose diabética, parto prematuro. E no feto, abortamento, malformações, crescimento fetal alterado, morte fetal inexplicada, polidrâmio, síndrome de desconforto respiratório e cardiomiopatia. O manejo, depois do nascimento, qual é o manejo que eu vou ter com essas mulheres? A amamentação deve ser encorajada, reduzir a dose de insulina, fazendo o controle da glicemia. O ideal é retornar às doses antes da gravidez. Planejar a continuação ou interrupção do tratamento oral em mulheres com diabetes mellitus que estão amamentando. Aconselhamento familiar, muito importante. Interromper o uso da insulina imediatamente após o parto, oferecer orientação sobre estilo de vida, fazer um TTOG 6 semanas depois, para avaliar os critérios para diabetes. E as pacientes puérperas, após 6 semanas de gravidez, após 6 semanas do parto, elas realizam um TTOG de 2 horas, tá? Se o jejum for menor que 100 mg e a segunda hora for melhor que 140, é normal. Se o jejum for entre 100 e 125 mg por decilitro e a segunda hora for menor que 140, você tem uma glicemia de jejum alterada. Somente isso. Já se você tem um jejum menor que 126 e uma segunda hora entre 140 e 199, você tem uma intolerância à glicose. Essa mulher, ela já tem uma intolerância à glicose, ela deve perder peso, deve ter uma dieta diferenciada. Se você tiver um jejum maior que 126 e a segunda hora maior que 200, você está diante de uma paciente com diabetes mellitus que você tem de tratar. Bem, agradeço a vocês, espero que tenham gostado da apresentação e aguardo os bate-papos pelo WhatsApp. Muito obrigado.